tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Ex-Corinthians desembarcou em Porto Alegre. Pedro Raul, fim da novela? Fala pessoal, tudo bem? Chegando para trocar uma ideia com vocês. Muito bom dia a todos. E segundo dia do ano, dia importante, dia que o Internacional se reapresenta e começa os trabalhos para a temporada de 2026. Hoje à tarde, o elenco colorado se reapresenta no CT Parque Gigante, sem novidades, pelo menos dentro dos gramados, mas com novidade fora, porque um ex-corintiano chegou a Porto Alegre para ser apresentado como reforço colorado. Bom, antes de a gente começar a trocar essa ideia, eu quero pedir para te inscrever no canal, deixar o like no vídeo e para esse vídeo, se possível, compartilhar com outros colorados, até se tornar membro deste canal. Tempo estranho hoje no Rio Grande do Sul, né? Muitas nuvens, vento aqui no litoral. Mas vamos falar um pouquinho de Internacional. O Internacional se representa sem novidades e por isso eu quero começar falando primeiramente de Pedro Raul. Pedro Raul, e a novela, chegou ao fim ou não? Bom, o Pedro Raul esperava que tudo fosse definido sem a necessidade dele ir a São Paulo. E o Inter não conseguiu fazer a definição dessa contratação ainda. Pedro Raul teve que se apresentar, vai ter que se apresentar ao Corinthians, está indo a São Paulo para se apresentar à equipe paulista, porque ele tem contrato com o Corinthians, então ele tem que chegar a São Paulo e terminar essa negociação que o Internacional começou, mas não finalizou. Pedro Raul deseja seguir em 2026 no Internacional, tem o sonho de jogar na equipe colorada, mas houve alguns empecilhos e a novela ainda não terminou. É incrível a dificuldade que o Inter tem para fechar algumas negociações. O Campeonato Brasileiro acabou pelo dia 10, vai fazer quase um mês, e o Inter não tem nenhum anúncio de reforço ainda. Todos os anúncios que o Inter vem fazendo não são propriamente ditos de reforços, né? Até pode-se considerar o Carboneiro um reforço, o Inter contratou esse jogador, mas o Inter tinha uma cláusula de compra, então por isso que eu não caracterizo ele total como um reforço. Mas, vou saindo um pouquinho da novela Pedro Raul para voltar à novela Pedro Raul, eu quero te trazer a situação do Fabinho Soldado, que desembarcou em Porto Alegre ontem, já para oficialmente assumir como executivo do Internacional, e aí sim começar a tratar, desvencilhar algumas negociações que o Inter possa estar fazendo para reforçar seu elenco em 2026. A gente tinha, e ele já trabalhava pelo Inter desde o final do ano passado, mas mais em off, né? Até porque tinha contrato em vigor junto à equipe paulista e trabalhava mais de cantinho, pode dizer essa expressão assim, né? Para tentar fechar alguma negociação. A chegada do Fabinho Soldado me remete ao Pedro Raul. Pode agora sim a coisa de fato andar junto ao Corinthians. Porque, vamos lá, se ele não podia ser anunciado pelo Inter porque tinha contrato com a equipe corintiana até o dia 31/12, ele também não podia se envolver nessa negociação específica. Então, era uma negociação que ele não estava envolvido em absolutamente nada. Agora, oficializado, vai ser oficializado nas próximas horas, talvez esteja vendo esse vídeo, ele já seja oficialmente executivo do Inter, agora sim ele pode negociar com o Corinthians a vinda do Pedro Raul. Mas Jairo, por que não podia antes? Cara, juridicamente ele tem contrato com o time, ele não é oficialmente funcionário do Internacional, ele não pode negociar com o time que ele tem contrato, né? Agora sim, hoje, por exemplo, ele pode entrar em contato com o Corinthians Paulista, fazer as negociações para tentar fechar Pedro Raul. Ele vai assumir a frente de várias negociações do Inter que estão ainda em um ciclo... Cara, é lento. O ciclo do Inter de contratações é sempre muito lento, principalmente dessa gestão. Mas eu não vou fazer críticas, tá? Escancaradas, como tem gente que reclama quando eu faço críticas escancaradas. Estou te passando a situação. Então, o Inter precisa se aligerar, se agilizar, porque a reapresentação é hoje, junto com o Pesolano, com a sua comissão técnica, o trabalho começa, o Inter começa algumas coisas erradas novamente. Eu gostaria de saber quem faz algumas avaliações dentro do Internacional, porque, vamos lá, os goleiros do Inter ano passado falharam horrores, e a princípio o que mostra é que nada muda, está todo mundo se representando normalmente. Nada vai ser mudado.
Tá tudo bem como foi ano passado. Isso precisa ser visto também pelo executivo do Inter, o Fabinho Soldado. Bom, o Inter precisa de zagueiro e está negociando com Dória. O Inter precisa de extrema e está negociando com alguns jogadores, mas o Inter não efetiva nenhuma contratação. Já era para o Inter estar começando a temporada de 2026, se apresentando hoje com todo o elenco à sua disposição do técnico Pesolano. É mais fácil de trabalhar com o elenco à disposição. Bom, fechando algumas negociações, não vai ser concretizada sábado, provavelmente. Aí na segunda já se perde 3, 4, 5 dias de uma preparação para um campeonato brasileiro que começa em 25 dias. Um gauchão que tem Grenal em menos de um mês. Ah, Jair, mas o Grenal não importa. Não, sempre importa, gente. Não, importa muito. Então, o Inter, com a chegada de Fabinho Soldado, com a volta do Abel, com a chegada do Pesolano, o Inter precisa, nesses próximos dias, efetivar tudo que tem que ser efetivado, com rapidez e agilidade. A gente sabe que o Inter tem pouco dinheiro, mas foi muito ágil para as vendas. A agilidade do Inter para vender é uma, a agilidade do Inter para contratar é outra, totalmente diferente. A de contratação é assustador, a lerdeza para as contratações. Então, agora é o momento de botar o pé no acelerador e fechar o que o Inter precisa. 2 zagueiros, um lateral esquerdo para disputar a posição com o Bernabei, um primeiro volante. O Inter também precisa definir a situação do Thiago Maia. Tem que contratar um extrema, tem que contratar um centroavante, esse nome é Pedro Raul. O Inter tem que ir em cima do Corinthians para tentar fechar essa negociação. E se não conseguir fechar essa negociação com o Corinthians, o Inter precisa ir atrás de outro. O Inter não pode perder tempo. A gente espera que o Inter estivesse negociando com o Pedro Raul e com algum outro jogador para reforçar o elenco em 2026, de centroavante. Não ficar apenas em Pedro Raul. O Inter precisa ser ágil a partir de agora no mercado, pois a temporada de 2026 começou. Está começando hoje à tarde no Gigante da Beira-Rio. E a gente espera agilidade no trato com as situações do Inter, porque o Inter não pode voltar a campo com o mesmo grupo, o mesmo time, o mesmo elenco do ano passado. O mesmo não, porque alguns já foram embora, até enfraqueceu. O Inter precisa se reforçar. Tendo notícias, eu te trago no vídeo da tarde. Valeu? Tamo junto, grande abraço, até mais.